E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Esmirna foi fundada em 1000 a.C. e destruída totalmente no ano 600 a.C. Depois de passar por aproximadamente 400 anos em ruínas, foi reconstruída por Lisímaco, um dos generais de Alexandre o Grande, que fez um projeto completo de urbanização para ela. E é possível que tudo isso tenha feito com que o Senhor começasse esta carta da seguinte forma: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Já tivemos oportunidade de encontrar esse título em Cristo, em Apocalipse 1:16. Cristo é o primeiro quanto ao termo e à importância. Ele é a fonte originária de toda e qualquer vida. O fato de Cristo ser o primeiro equivale à declaração que ele é o alfa, e o fato de ser o último equivale a ele ser o ômega. Na qualidade de último, pode-se dizer o seguinte sobre Cristo: ele é a razão mesma da existência, ele é o princípio da vida após a morte, e ele é o alvo de toda existência, o ômega. Embora tivesse morrido, tornou a viver, de modo a não ser meramente o primeiro, mas igualmente o último. E assim sucederá aos mártires cristãos. Cristo é aquele que estava vivo mesmo quando morto, pois Cristo vive eternamente. E como Hebreus 7:3 nos afirma, Cristo não teve princípio de dias, nem fim de existência. Cristo, o vencedor da morte, o que vive eternamente, está apto a dizer, como faz nesta carta: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esmirna de fato estava morta e reviveu. E quando o Senhor Jesus Cristo disse que estivera morto, mas estava vivo, os esmirneanos sabiam do que Jesus estava falando. Essas palavras repetem o que diz o 18º versículo do primeiro capítulo, mas formam uma declaração muito apropriada para consolo da igreja dos mártires. Cristo prometeu que, na qualidade de quem vive, ele seria as primícias de uma grandiosa ressurreição. Aqueles que ressuscitarem segundo a sua imagem participarão de sua natureza, de seus atributos e de sua glória. E Cristo continua dizendo: Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. A igreja de Esmirna era uma igreja fiel a Cristo, na cidade mais fiel a Roma. Esmirna sabia muito bem o significado da palavra fidelidade. De todas as cidades orientais, havia sido a mais fiel a Roma. E como eu já disse, muito antes de Roma ser senhora do mundo, Esmirna já era fiel a Roma. Cícero chegou a dizer que Esmirna era a aliada mais antiga e fiel de Roma. Era uma igreja vitoriosa na cidade dos Jogos Atléticos, que buscava a coroa da vida em meio a uma cidade que buscava a coroa de Esmirna. Jesus conforta a igreja dizendo a ela que conhecia a sua tribulação. Adolf Paul, fazendo um paralelo entre o sofrimento de Cristo e da igreja de Esmirna, diz o seguinte: existe uma noite em que não se pode agir, mas somente sofrer. Durante os dias da paixão de Cristo, a lei da ação igualmente passou para os seus adversários. Ele atestou a seus perseguidores: esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Lucas 22:53. E a Pilatos: tens poder sobre mim. João 19, versículo 11. Aconteceram os momentos em que silenciou diante das pessoas e estava amarrado à cruz. Nem sequer podia unir as mãos, e muito menos impô-las a alguém. Entretanto, como foi poderosa a sua ação pelo sofrimento. Quanta ação na paixão. Ele exclama: está consumado. A igreja em Esmirna uniu-se estreitamente a esse Senhor na paixão dela.